Bora então, Stephanie, a gente vai destrinchar agora essa pesquisa, sobre esses resultados então da nova pesquisa IPESP. Nós vamos conversar agora ao vivo com Antônio Lavareda, cientista político, presidente do Conselho Científico do IPESP. Faltam 15 dias para as eleições. A gente vai conversar com ele agora ao vivo. Lavareda, muito bom dia, obrigado pela presença. Então, pesquisa fresquinha saindo agora aí e a gente detalhando para você o que você destaca para a gente desses novos números que foram divulgados, bem parecidos com a última pesquisa, inclusive, né? Bom dia. O que Bom dia. chama atenção nessa pesquisa é basicamente o que você apontou, uma oscilação positiva, aí no caso do ex-presidente Lula, e uma oscilação negativa contraposta do presidente Bolsonaro. Isso dilatando a diferença de 8 pontos da semana anterior para 10 pontos agora. Quando estamos falando 10 pontos, para que o espectador nosso possa acompanhar melhor e ter uma ideia mais precisa do que isso significa, isso é um pouco mais do que uma distância de 15 milhões de votos no primeiro turno. Essa seria a distância se a eleição fosse hoje, obviamente levado em conta as margens de erro. Esse é o principal fato a destacar. Agora, é muito importante também nós associarmos isso à avaliação do presidente Bolsonaro e também, o que é pouco feito, a avaliação retrospectiva do ex-presidente Lula, porque é isso que vai nos ajudar a entender, basicamente, por que o cenário está tão, digamos, enrijecido desde o início da campanha. Para você ter uma ideia, no momento dessa pesquisa, o presidente Lula mantém uma avaliação positiva de um patamar de aprovação de 57%, eu vou falar só na aprovação, 57% de aprovação e 38% de desaprovação. Quando se pergunta aos eleitores, pelo que eles lembram ou pelos que ouvem falar, como é que eles avaliam retrospectivamente, logicamente, os mandatos do ex-presidente. Ao passo que o presidente Bolsonaro conta no momento com uma aprovação de 39% e uma desaprovação de 55%. Esses números variaram muito pouco, em torno de 1 ponto percentual para mais ou para menos, desde o início da campanha. E é isso que explica também a estabilidade das intenções de voto. Pois é, Lavareda, é sempre muito bom te ouvir. Mais uma vez, bom dia. Obrigada aqui por estar conosco na manhã desse sábado, né? Nos ajudando a entender esses dados já divulgados, quentinhos, e você jogando luz sobre eles. Eu queria que a gente olhasse também para a pesquisa quando a gente olha o recorte por gênero, né? O presidente Jair Bolsonaro continua com um índice muito baixo entre o público feminino. Vou trazer os dados aqui para a gente. Ó, o público feminino, 51% tem o ex-presidente Lula e 29% tem o atual presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Quer dizer, são números muito graves, né? Quando a gente olha para as eleitoras. É aquele desafio que não tem mudado na campanha do presidente, né? Verdade, bom dia a você. Eu comecei respondendo diretamente a questão, sem cumprimentar vocês. Imagina. E cumprimentar os nossos espectadores. Mas veja só, é isso, como você disse, o nome técnico desse fenômeno é o chamado gap de gênero, quando um candidato tem uma avaliação ou uma intenção de voto muito menor num determinado segmento. Então, ele sofre disso, que é o gap de gênero que o presidente Bolsonaro no momento tem. Você reportou os números, 51 a 29. Talvez valesse a pena também mencionar para o nosso espectador um outro fenômeno, que é a disputa pelo terceiro lugar. No total da amostra, nós temos uma diferença aí de 2 pontos, apenas 2 pontos, rigorosamente empatados dentro da margem de erro. 7 pontos Ciro Gomes, 5 pontos a senadora Simone Tebet. Ocorre que, no segmento feminino, a senadora já ultrapassou Ciro Gomes, ela tem 7 e ele tem 4. Somado a isso o fato de que ela também já ultrapassou entre os eleitores mais velhos, de mais de 60 anos, não será nenhum absurdo nós virmos eventualmente a constatar mais adiante a ultrapassagem no total do candidato Ciro Gomes pela candidata Simone Tebet.
Lavareda, a gente está vendo agora também um outro extrato dessa pesquisa sobre a performance na campanha, né? A gente viu aí, pelo extrato da pesquisa, que mostra que o candidato que está se saindo melhor na campanha em percentual. Lula aparece em primeiro, manteve ali ao longo de toda essa trajetória 40%. Bolsonaro, que estava com 36%, depois foi para 30%, manteve os 36% e agora caiu para 34%. Queria que você comentasse esse extrato para a gente, Lavareda. Olha só, o presidente Lula, os números de performance geral, você já registrou. Agora, como é que essa performance geral ela é captada ou ela é inferida pelo eleitor? Através do desempenho que ele percebe do candidato, dos candidatos, nos diversos meios de comunicação. Então, Lula você já leu o total, mas especificamente quanto a cada meio, Lula leva uma vantagem bastante razoável sobre Bolsonaro na propaganda da TV e do rádio. Nós estamos falando de percepções, como os eleitores veem, 38-24. Nas notícias de jornais, portais e blogs, distância de 39-26. E no noticiário geral, televisão, rádio, nas plataformas, digamos, tradicionais. A diferença aqui é 37-26. Na percepção dos eleitores, nessa avaliação de desempenho nos diversos meios da campanha, ele empata com Bolsonaro nas conversas de WhatsApp, ou seja, quando o Instituto perguntou quem tem saído melhor nessas conversas de WhatsApp que o senhor, a senhora assiste, presencia, recebe, dá um empate de 31-31. E ele perde por pouco, isso é até surpreendente na pesquisa, ele perde por pouco, por 1 ponto, o desempenho nas redes sociais, onde Bolsonaro tem 36 e ele tem 35. Lembrando que essa percepção descola inteiramente da realidade objetiva, ou seja, nós sabemos, e há registros vários, que Bolsonaro tem uma quantidade muitas vezes maior de seguidores do que Lula e, também em decorrência disso, um volume bem maior de interações. Ainda assim, Lula quase empata com Bolsonaro na percepção do desempenho nessa plataforma, redes sociais. Lavareda, eu queria teu olhar também sobre uma pergunta que essa pesquisa faz para o eleitor. É melhor que a eleição seja decidida em primeiro ou segundo turno? Nós temos aqui 68% dos entrevistados respondendo que o ideal é que a parada fosse liquidada já no primeiro turno, já agora no dia 2 de outubro, enquanto 13% dizem que é melhor que isso seja levado, o páreo levado para o segundo turno, e 19% decidindo o que tanto faz. E aqui, Lavareda, é muito importante, né? A gente volta a falar daquela expressão, faltando 15 dias para as eleições, do tal voto útil, né? A gente tem visto as campanhas acirrando esse discurso na busca do voto útil, né? 68% dos eleitores preferem que seja resolvido em primeiro turno. Queria ter olhar para esse número. Olha só, é bem interessante. Das 68, 13 apenas dizem no segundo turno e 19 dizem que tanto faz, ou seja, eles não estão ligando muito para essa questão. Obviamente, o clima da campanha, o acirramento, às vezes até notícias sobre violências de ordem política, tudo isso contribui para esse sentimento largamente majoritário do eleitorado de que essa disputa seja encerrada, seja iniciada e encerrada do ponto de vista de urna eletrônica no primeiro turno. Então, isso é absolutamente majoritário entre os eleitores de Lula, 76% dos eleitores dele querem isso, também largamente majoritário entre os eleitores de Jair Bolsonaro, 66% gostariam de ver essa eleição resolvida em 2 de outubro, em Ciro Gomes, essa quantidade é menor, mas de 29% apenas. Mas veja que para 39%, para 29% eles querem o primeiro turno, 39% o segundo. Mas para 32% tanto faz. Então, de fato, uma defesa enfática de que essa campanha avance para o segundo turno entre os eleitores de Ciro alcança apenas 4 em cada 10 deles. Falei 39%. E entre os votantes, entre os eleitores que no momento apontam sua intenção de voto na senadora Simone Tebet, essa opção de que a campanha se resolva logo no primeiro turno atinge 2/3 deles, 66%. Então,
como você começava afirmando, há um sentimento amplamente majoritário de que isso se resolva tão cedo quanto possível, ou seja, no primeiro turno. Importante esse ponto que a Stephanie destacou, Lavareda. Eu quero pegar um outro extrato aqui que é muito interessante também, que a pesquisa revela, né? A pesquisa fez o seguinte questionamento para as pessoas, né? Quando o assunto é eleição, você evita dizer em quem vai votar, diz apenas se perguntado ou fala abertamente quem é seu candidato. Esse é um ponto super importante, Lavareda, que vocês destacam na pesquisa, e revela o seguinte: evita dizer em quem vai votar. 38% dos entrevistados evitam dizer em quem vai votar. 19% diz apenas se ele for perguntado. Fala abertamente quem é seu candidato? 38%. Está bem disputado aí, tá empate, na verdade, se a gente for olhar exatamente os números, né? 38% fala abertamente em quem vai votar e 38% evita dizer em quem vai votar, Lavareda, o que mostra bastante também esse clima, né, das eleições, o quanto que ela está polarizada e o quanto que isso tem aumentado bastante esses debates nas rodas de conversas, entre as pessoas, em diversos locais no trabalho, enfim. Lavareda, eu queria que você navegasse por esse extrato que eu destaquei agora. Muito interessante esse ponto que você levanta também. Veja o seguinte, uma outra questão foi perguntado, né, se as pessoas acham que os outros, que a sociedade no geral, está usando adesivo, bandeira, está se manifestando nas redes sociais, comparecendo a eventos de campanha. Como é que está esse comportamento em relação a campanhas anteriores, pelo que eles ou elas lembram? Então, as pessoas dizem que 43% percebem que as pessoas que conhecem, elas próprias, seus familiares, estão evitando mais participar desses atos ou usar signos, usar sinais, adesivos, faixas em residência, qualquer coisa, do que em campanhas anteriores, mostrando exatamente essa menor disposição à participação na campanha eleitoral desse ano. No total, 13% apenas dos eleitores dizem responder que estão participando de alguma forma. E o Instituto descreveu as diversas formas de participação. Quanto a evitar dizer em quem vai votar, quando as pessoas estão em locais públicos, como, por exemplo, transporte ou outros locais públicos, conversando com desconhecidos, você vê que esse receio de abrir, não é, de externar com espontaneidade sua opção eleitoral, ele é maior em determinados públicos, ele é maior entre as mulheres, ele é maior entre as pessoas que têm menor escolaridade, entre as mulheres o percentual chega a 40%, entre as pessoas de menor escolaridade até o fundamental chega a 41%, e, coerente com esse último aspecto, entre aquelas que têm menor renda, até 2 salários mínimos, onde o percentual é de 42%. Tudo isso denotando, né, um clima em que as pessoas se sentem pressionadas por um conflito, por postura, por parte de um candidato que termina sendo interpretado como um incentivo à violência por parte dos seus seguidores, e episódios de violência política lamentáveis, infelizmente, já têm sido registrados e vêm sendo registrados nessa campanha eleitoral. Lavareda, infelizmente, né? Pesquisa após pesquisa, a gente conversou mais recentemente essa semana também com um outro dado em mãos, que o eleitor tem medo, né, de se posicionar, tem medo de falar, de externar a sua posição política. Ô, Lavareda, olhando para todos esses números que a gente trouxe aqui agora e olhando também para o relógio, né, 15 dias para o primeiro turno, levando em consideração principalmente isso que a gente falou aqui, né, dos eleitores que pretendem resolver a parada já no dia 2 de outubro, né, já em primeiro turno. Você mantém aquilo que a gente conversou, já acho que na quinta-feira a gente teve um bate-papo aqui no Novo Dia, que você mantinha 60% da sua aposta para segundo turno e 40% para primeiro. O que você acha daqui em diante agora com esses dados também do IPESP em mãos? Eu mantenho esse prognóstico.
Agora, lembrando que o processo, né, de mobilização desse voto útil, desse chamado voto útil, ele se torna eficaz, totalmente eficaz ou não, apenas na última semana, praticamente nos últimos dias e às vezes nas últimas horas, quando os eleitores tomam conhecimento na noite anterior à eleição da distribuição de intenção de voto na sociedade. Então, um pequeno contingente pode votar numa segunda opção ou deslocar seu voto para resolver eventualmente a eleição, como nós vimos, uma maioria, 68%, pretendem que a eleição seja resolvida no primeiro turno. Agora, esse voto útil vai depender, sobretudo, menos dos apelos dos candidatos, muito menos, e muito mais das manifestações espontâneas. Quando um aliado, quando um correligionário de um candidato declara sua intenção de voto em um dos dois candidatos mais viáveis a essa altura do campeonato, obviamente ele está exortando, ele está estimulando o voto útil, e isso de forma espontânea, isso sem ônus para um desses candidatos pedir, solicitar, demandar publicamente que os eleitores desertem do terceiro ou da quarta colocada ou dos outros colocados em seu benefício. Então, o voto útil eficaz, ele se expressa, ele se organiza, ele se motiva espontaneamente. Isso se dá nos últimos dias, nas últimas horas, às vezes, da campanha eleitoral. Lavareda, o nosso analista de política, Leandro Rezende, direto do Rio de Janeiro, também tem um questionamento para fazer para você. Leandro, muito bem-vindo. Valeu, Kenzo. Bom dia para você, para a Stephanie e para o Lavareda. A gente conversou aqui no sábado passado, estamos batendo esse papo importante agora, faltando um pouquinho menos de tempo, né, para as eleições do primeiro turno chegarem. E, Lavareda, um pouco sobre o voto útil também. A pesquisa, né, e os seus comentários deixam muito claro isso, que a Simone Tebet já ultrapassou o Ciro Gomes em alguns setores da sociedade. Essa busca pelo voto útil, o PT, aí já trazendo um pouco de apuração, tem feito uma investida muito grande para cima do PDT. Vai ter ato de pedetistas históricos também para poder pregar um voto do PDT no Ciro Gomes. Como que isso pode virar o jogo e mais, definir ali a terceira posição das eleições? Porque essa terceira posição não resolve nada, né? Não vai para o segundo turno, mas é um apoio importante para o segundo turno. E a Simone Tebet está nesse viés de alta, o Ciro Gomes sofrendo muita pressão. O que a gente consegue depreender desse cenário olhando para essas duas candidaturas, dessa chamada, propalada e tentada terceira via? Leandro, eu conversava há pouco com o Kenzo e a Stephanie exatamente sobre isso. Veja só, há uma possibilidade, se o PDT, setores importantes do PDT, desertam da candidatura Ciro Gomes, aumenta muito a probabilidade que ele seja ultrapassado pela Simone Tebet e termine em quarta posição. Isso já ocorreu, por exemplo, em 2002, quando ele começou a disputa em segundo lugar, depois seria ultrapassado por José Serra e depois, na reta final, assim, mais ou menos há 15 dias, entre 15 e 8 dias do primeiro turno, seria ultrapassado pelo ex-governador do Rio, Antônio Garotinho. Então, se esse movimento se acentua, aumenta a probabilidade disso. Simone Tebet chegando ao primeiro turno em terceiro lugar e havendo um segundo turno, que é a maior possibilidade hoje, ela vai ter um papel de muito maior destaque nas composições em relação ao segundo turno. Né? O seu partido, uma ala importante do seu partido, pretendia apoiar desde o primeiro momento o ex-presidente Lula, mas há uma ala também de bolsonaristas do MDB. O certo é que, havendo esse movimento que você sugere e que eu hipotetizara minutos atrás, Simone Tebet vai ser um personagem que saiu de um desconhecimento da grande maioria dos eleitores brasileiros para uma situação, se não de protagonismo, de ser uma coadjuvante absolutamente importante no segundo turno dessa eleição. Lavareda, quero destacar mais um ponto aqui com você da pesquisa, ponto que também me chamou bastante atenção. Olha só, a pesquisa pergunta, né, qual candidato está saindo melhor em cada um dos meios de comunicação. A gente vai detalhar um pouco mais esse item aqui que foi questionado na pesquisa. Nesse extrato, foi perguntado, né, quem se destaca melhor? Tem aparecido melhor nos noticiários de televisão. Lula está liderando ali com 36%, Bolsonaro com 26%. Perdão, Lula com 37%, Bolsonaro com 26%.
tem aparecido melhor nos jornais, notícias, revistas, portais, blogs. Lula também lidera com 39, Bolsonaro com 26. O único item que Bolsonaro tem sido visto pelos entrevistados como um melhor posicionamento, exatamente nas redes sociais, onde está um público muito forte do presidente Jair Bolsonaro, né, Lavareda? É importante a gente destacar esse ponto, que ali é o único item entre os veículos de comunicação, ali as formas de comunicação, que esse eleitor, que essas pessoas que foram entrevistadas percebem em que Bolsonaro se destaca mais exatamente nas redes sociais, que é um calcanhar de Aquiles para a campanha de Lula, que tem tentado reverter isso. A cada semana a gente vê esse trabalho sendo assiduamente feito pela campanha do ex-presidente Lula, né, Lavareda? Olha, isso você chama atenção para outro aspecto importante. E aí eu queria adicionar só uma consideração. Quando nós relacionamos a variável desempenho nos meios de comunicação, né, e nas plataformas, quando nós relacionamos essa variável, melhor desempenho, com intenção de voto, nós devemos levar em conta o seguinte: a distância, por exemplo, nessa pesquisa divulgada hoje, concluído o campo ontem, então foi a última pesquisa dessa semana, encerra hoje. Quando nós fazemos essa comparação, a intenção de voto, a distância Lula-Bolsonaro é de 10 pontos. Então, na performance, no desempenho, todos os elementos, todas as categorias, onde essa diferença for maior do que 10 pontos, essa categoria, esse desempenho, por exemplo, em programa de televisão, etc., provavelmente está contribuindo sim e poderá vir a contribuir mais adiante para o desempenho eleitoral do candidato Lula, por exemplo. Tudo que estiver abaixo desses 10 pontos não está contribuindo e provavelmente está contribuindo para Bolsonaro tentar encurtar a distância se dependesse apenas dessa categoria, desse meio específico. E é assim que nós devemos analisar. Então, redes sociais, essa liderança de um ponto de Bolsonaro não significa apenas um ponto, significa, de fato, muito mais. Ou seja, o impacto disso na campanha dele sobre Lula é muito maior do que essa distância aparentemente insignificante que se constata nessa percepção de performance dos candidatos nessa categoria. Agora, lembrando, redes sociais extremamente importantes, muita gente diz que foram decisivas em 2018, é uma longa discussão que aqui nós não teríamos tempo hoje para esgotá-la. Agora, só lembrando, eleição presidencial 2020 nos Estados Unidos. Estados Unidos é a terra, obviamente, da internet, terra das redes sociais e terra também do marketing político e eleitoral. Tudo praticamente que se faz no Brasil e em outros países nasceu de lá e é, digamos, tropicalizado por aqui. Pois bem, na campanha 2020 presidencial, vencida por Joe Biden, o presidente Biden eleito tinha apenas 10%, vou repetir, apenas 10% do número de seguidores que Trump tinha nas redes sociais. E também perdia por uma larga vantagem, obviamente, em número de interações. Então, a rede social esse ano vai ser muito importante, mas, pelo que se vê, inclusive nessa pesquisa, não está sendo decisivo. A gente vê um crescimento das redes sociais, mas ainda não chega nem perto, né, Lavareda? Estava procurando aqui o índice exato de televisão, quais meios, né, os eleitores se informam. Não vou achar o índice, não. A gente fica devendo aqui para o nosso telespectador, mas na próxima a gente traz. Lavareda, sempre que sai pesquisa, é uma aula te ouvir. Espero te ouvir bastante ainda até o dia 2. Quer comentar alguma coisa? Eu só, antes de me despedir, para suprir o número que você não pode lembrar, eu resgatei aqui. Ótimo. TV e rádio consolidaram. No início da campanha, os primeiros dias não estava exatamente assim, mas consolidaram o primeiro lugar com 52% entre meios de informação, bem à frente das redes sociais, que comparece com 43%. Ah, ótimo. Você é muito mais ligeiro, né? Tem muito mais familiaridade com essas pesquisas. Lavareda, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Um ótimo dia. A gente volta a se falar em breve, assim espero. Obrigado a vocês. Bom trabalho.